ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Olá, chegamos ao bloco 2, Liderança e Influência Social. Essa habilidade, ela ocupa o 9º lugar no ranking das habilidades do futuro, do Relatório Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial. E lá também tem um ranking que aponta as tendências das habilidades, e aí ela cai para 10º lugar, mas ela ainda se mantém entre as 10 primeiras. E até pela história do Vicente, ele é uma pessoa ideal para falar sobre liderança. Principalmente quando a gente fala sobre influência social. O Vicente, do histórico, né, de todos esses anos que a gente se conhece, ele é uma pessoa que já me deu de presente muitos clientes. E é justamente influência social, que é essa habilidade de ser um exemplo para as pessoas e elas quererem seguir as sugestões ou o que a pessoa faz. Eu lembro um post que a gente fez no LinkedIn, e sei lá de onde apareceram algumas pessoas, só porque você fez um comentário sobre o meu trabalho, as pessoas falam assim, eu queria saber sobre o seu trabalho. Você veio de onde? Eu vi um negócio lá que o Vicente escreveu. Então, para quem tem dúvida do que é influência social, é justamente a capacidade que eu tenho, por meio do meu exemplo, modificar o comportamento ou a decisão. Mas, hoje a gente tem dose dupla, porque com o Bosi também não é muito diferente, né? Quantas pessoas me ligam por indicação do Bosi? Acho que hoje na minha agenda tem um monte de gente que você me indicou, e a consigna é assim, eu falo, mas o que você quer? Eu quero que você faça comigo o que você fez com o Bosi. Aí eu falo assim, mas o que eu fiz com o Bosi? Estragou. Uhum. Não é essa a resposta. Você me fez uma coisa que eu aprendi com você, foi continuar aprendendo. Mas eu sempre, sabe o que eu ouço, que o pessoal fala? Sim, ele é feliz. Que é a coisa mais legal, é você ser feliz, porque você conseguindo, como eu sempre digo, fazer alguma coisa para os outros, as outras pessoas se sentem felizes, que é o que mais me falam hoje, quando leem alguma coisa, quando eu faço algum bate-papo, a pessoa está feliz, gostei, que legal. Então você está fazendo bem para os outros, sabe? Então isso te torna feliz. Mas é fazer o que você gosta, né? Eu fiz minha vida inteira o que eu gostava, pensei que não ia encontrar mais nada, e encontrei. Isso. Você achou esse caminho para mim. Não, e aqui a gente tem 40 anos numa mesma marca, e voltando para cá, Vicente, já deve ter passado pela sua cabeça, será que sou eu que influencio ou é a marca que naquele momento estava por trás de mim, né? Que aí você que tem que falar, eu não dou spoiler nenhum. E aí você veio para uma startup, aí depois você mudou de marca e continuou sendo uma influência para as pessoas. Uhum. Mas só para a gente não fugir muito da pauta, pergunta formal. Como você vê a importância, né, de influência social e liderança para o mercado de trabalho? Uhum. A coisa que eu sempre lembro é da Aristóteles, né? Ele fala de ethos, logos e pathos, né? O começo da retórica, de pensar como um bando de gregos, né? Não é a melhor democracia do mundo, mas eles tinham lá, né, um começo. Como é que eu subo num pilar entre iguais e faço um discurso que convence os outros, né? E a preocupação do Aristóteles na época era que era muita emoção. E a emoção convencia todo mundo. E demagogia, então, não é de hoje, né? Então tem um balanço entre razão, quem você é, né, e emoção, que é importante. E eu acho que de um lado extremo tem o vendedor estereotipado, que fala, concorda com todo mundo, mas ninguém confia, não vale nada, porque ele fala o que precisa ser falado e não o que as pessoas querem ouvir, né, não o que precisa ser falado. E do outro lado você tem uma pessoa inflexível que fala só as opiniões dela e acha que ser honesto 100% do tempo é a melhor coisa do mundo. E às vezes é só um jeito de se proteger de ter que pensar um pouco mais sobre o que você está fazendo. Então acho que se você consegue achar um meio do caminho onde você tem uma opinião, tem uma posição, tem um embasamento racional, logos, né? Você tem uma explicação de por que você vem, de onde você vem, por que você acredita naquilo. Além de, claro, emoção, porque nós não somos máquinas, né? E se a gente quiser a opinião da máquina, ela está muito disponível, muito fácil, muito lógica. Você acaba conversando com qualquer tipo de pessoa. E se você vai ser um líder, você não pode falar, eu sou do partido de cima, então eu não vou contratar ninguém do partido de baixo. Ou então eu sou de Câncer, eu não vou contratar ninguém de Áries. Não vai dar certo, né? Porque a gente já sabe que diversidade, que é importante ter opiniões contrárias e tal, é uma coisa crucial. Então acho que achar o lugar importante no meio do caminho é importante porque as pessoas vão respeitar a sua opinião mesmo quando elas não concordam. Elas vão conseguir seguir você mesmo quando você não é exatamente igual a elas.
E se você tiver... Se você mostrar vulnerabilidade, honestidade, elas vão ver que trabalhar com você não é um lugar onde precisa ter um jogo infinito de pegadinhas. Né? Elas podem ser transparentes, diretas, se economiza tempo, permite que você ajude elas a ser melhor nas coisas que elas precisam de ajuda e também aproveitar o melhor delas. Então, para mim, a influência social é uma coisa muito complexa, mas se eu fosse resumir, eu penso na tríade do Aristóteles aqui, de que se você tiver relações verdadeiras, até onde dá, né, com a rapidez que elas acontecem, você vai acabar influenciando as pessoas sem precisar ser um mala, né, que fica lá fazendo discurso o tempo todo. Você pode só tentar ser você mesmo e conectar o que as pessoas gostam e acreditam com o que você acredita e fazer isso ser uma força de agregação. Eu lembrei que eu sempre falo para as pessoas que o mamífero, né, nós seres humanos, não aprendemos com o sermão da montanha. A gente aprende com exemplo. Não adianta você falar assim, filho, coma brócolis e no teu prato tem uma bisteca com batata frita. E ele vai falar, por que eu tenho que comer brócolis, né? Então, meus filhos comem brócolis porque eu como brócolis, né? E a liderança é a mesma coisa. E eu acho que antigamente era mais fácil porque a gente não tinha tanta exposição na mídia, né? Então, assim, não adianta nada você, enquanto líder, ir lá, ter todo um discurso ecológico, né? Sobre diversidade, sobre equidade, inclusão, né? E daqui a pouco você tem lá uma postura, e quanto a gente vê isso. Então, a influência social começou a ser levada muito a sério nos resultados das empresas, né? Entender que você não tem mais vida privada, né? Porque toda vez, a gente teve aqui um episódio falando de cybersecurity, né? Sua vida off, né? Não sei qual é. A nossa vida é on, né? Todo tempo. Mas né? isso tem a ver com a liderança autêntica, né? Sim. Como marqueteiros, né, Boas? A gente sabe que dá para falar mais bem do que o produto realmente é, às vezes, né? Dá para falar, mas quanto tempo dura, né? Essa propaganda, uma hora as pessoas vão experimentando e o negócio vai embicando para baixo. Né? O momento da verdade da Procter, né? Na hora que você vai usar o produto, ele não é o que a propaganda promete. Então, acho que se você fala mais do que faz, é inevitável. Isso está na gênese da humanidade, né? Você vai durar um tempo só o que você está dizendo, se você não fizer. E não importa o que você quer fazer, né? Você não precisa... Se você não acredita em diversidade, não fala que você acredita. Pronto, fica quieto. Faz o que você achar melhor, fala contra, sei lá. Seja honesto, né? E se você não decidiu ainda, assume que você não tem certeza ainda. Né? Abre uma discussão. Mas acho que essa liderança autêntica vem de tentar trazer o melhor possível para o dia a dia e não prometer o que você não vai conseguir entregar. A gente vem aplicando um teste de liderança autêntica, e é um teste novo, e a gente tem aprendido muito com essa fala. Mas eu sempre faço assim para um cliente, né? É um triângulo. Então, você está aqui, você quer subir na vida. Então, se você tiver que se transformar em algo que você não é para subir, o caminho é muito maior do que você encontrar formas de chegar onde você quer, por onde você está. É uma questão matemática, né? Mas as pessoas ainda tentam ser um Pokémon que elas não são, para ir para uma batalha que às vezes nem é dela, né? Mas tudo bem. Quem nasce Charizard não vira Pikachu. Exatamente. Se você vocês, não né? tem filho, dançou. Se você não tem filho, não vai entender nada dos Pokémon. Ozzy, você que assim, é um exemplo de liderança e é um exemplo de inspiração, de influência. Tá aí, você tem um fã-clube, né? Se vocês não sabem, o Bode tem um fã-clube. Como é que você vê a importância da habilidade, liderança e influência social? Vicente já falou tudo, né? Inclusive quando ele falou do líder. Muitos líderes chegam a um posto de liderança sem as condições ideais para ser líder. Não só a condição de gestão, mas a condição também profissional. E o cara, ele fica inseguro, sabe? A insegurança, ele pode ficar lá um tempo, mas ele não dura, porque ele está lá como tipo assim, brigando o tempo todo para mostrar o que ele é, algo que ele não se preparou para ser. Então, um líder verdadeiro, e a coisa que eu mais fazia, o que eu acho que eu de melhor fazia, ele precisa primeiro ter um time bem montado, para ele ser um elo de ligação desse time, e a coisa que você acabou de falar, Rebeca, e você sabe que eu falava muito isso. Eu não conhecia meu time profissionalmente, eu conhecia meu time, a parte humana, a parte social,
família. Eu tinha um time que eles ficaram comigo há muitos anos. Então, a gente tinha uma vivência que, às vezes, o estado de espírito da pessoa era algo que incomodava alguém. Nossa, aquela pessoa está desse jeito, mas eu entendia, às vezes, um pouco ela, porque eu conhecia. Então, não é só você saber, essa é uma boa planejadora, essa é uma boa pessoa para fazer apresentação, essa é uma estratégica. Não. Tem algumas coisas que a parte emocional dela, que ela traz de casa, e ela, às vezes, não consegue desvincular, e isso começa a criar um mal-estar para ela no ambiente de trabalho. Cabe ao líder o quê? Trabalhar muito isso, porque a pessoa ela pode ser ótima no trabalho, mas se ela não estiver bem, não se sentir segurança que o líder vai estar sustentando ela em algumas ocasiões, ela se perde. E o líder, tendo a confiança do time, ele também é um líder forte, porque acabam se protegendo, acabam se cuidando, e o aprendizado hoje, principalmente quando eu falo de etarismo, o que eu aprendi com o meu time mais jovem, é fantástico. E o que eles aprenderam comigo? Eles aprenderam comigo a segurança, a desconfiança, o medo. Ter medo te protege. Às vezes eles falaram, pô, mas você fala que tem medo disso? Tenho. Porque se eu não tivesse medo, eu ia lá e errava. Se eu tenho medo, vou me preparar para não errar. Posso errar, mas eu vou estar preparado. Então, o líder hoje, se ele não tiver uma posição de discutir com o time, a Arte da Guerra diz isso. Não sei se vocês já leram. O que ele falava? Vai conversar com o soldado, o cara que está lá em campo, tá? Ele que sabe o que está acontecendo, não sou eu que estou aqui sentado. Então, você tem que conversar com quem está lá no dia a dia. Você tem que entender o que está acontecendo, os processos, os procedimentos, a cultura da empresa está muito mais no time do que em você. Que você está preocupado em algumas coisas que você não acompanha até a atualização dos processos da empresa. Ah, não, isso dá para fazer. Não, não dá mais. Como não dá mais? O teu time te protege. O teu time fala, e se você fizer isso, vai dar auditoria. Então, o que eu falo, o líder, se ele estiver muito próximo do seu time e mais próximo dos seus pares, que os seus pares são aqueles que vão trabalhar com você para que todo mundo esteja na mesma direção, senão vai ficar um monte de empresinhas. Ah, o meu time trabalha assim, o outro time trabalha assim. Ah, aquele gestor deixa ele sair mais cedo, o nosso gestor não deixa. Você é um gestor chato. Não. Trabalhem juntos, porque quando uma coisa dessa tiver que acontecer, está todo mundo equalizado, todo mundo tem a mesma filosofia. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais bonzinho que ninguém, ninguém é ruim que o outro. Então, eu acho que essa interação, como você fala, influência social, se socializar dentro da empresa é a coisa, para mim, mais importante. Eu sempre digo, a empresa é feita de pessoas. Se você não se der bem com as pessoas, as portas não se abrem, os processos se dificultam. Eu sempre falo, para de mandar e-mail para uma pessoa que você mal conhece dentro da própria empresa e fala, preciso que você me libera isso. Olha, você não liberou isso. Vai lá e senta com a pessoa uma vez. Olha nos olhos dela. Conheça essa pessoa. O que acontece? A próxima vez que você for falar com ela, você já tem uma intimidade. Já falou de futebol, de filho, de dia a dia. E aí, como é que tá o palmeirense tal? Pô, libera aquilo para mim. Já estou liberando. Sabe, essa coisa de se socializar dentro da empresa é o que faz você ser melhor. Muito bom. Você me lembrou os P's. A gente fala numa construção de liderança, um líder ele tem que ter, né, um olhar em produto, em processo, people, né, pessoas, senão não vem o profit, o resultado. Então, essa liderança tem que equilibrar muitos pratinhos. E aí, acho que até pelo esse equilíbrio de pratinhos, antes de fazer a última pergunta para o Vicente, vou deixar aqui o convite para quem quiser fazer parte da comunidade Carreira Saudável, que lá a gente tem essas discussões sobre como é que a gente organiza esses P's, essa influência social, esse mundo todo, essas habilidades do futuro. Então, também vou deixar aqui na descrição o convite para você ficar lá com a gente mais vezes além do episódio. Pergunta de fechamento deste bloco. Quem ler o seu capítulo, está aqui capítulo 21, porque vou contar uma coisa. O nome dele é Luiz Vicente, mas ele só se chama de Vicente. E o livro está em ordem alfabética. Aí ele
ele ficou como o último capítulo. Quem lê aqui, lembrando quem eu sou, vai levar o que de aprendizado, Vicente? Eu acho que o maior aprendizado do que eu posso ensinar do meu processo nesse capítulo eu conto a história da minha primeira sessão, das primeiras sessões, do processo de coaching da primeira pessoa, depois de ter feito a formação de mentor aqui da CI. E é muito curioso, porque você trabalha numa empresa que o resultado está sempre do lado de fora, né? Você faz uma coisa em grupo e produz uma coisa externa. Mas o coach, a mentoria, o trabalho de gestão, ele não produz nada palpável. Não consegue falar, tá aqui, eu produzi 3 gramas de coaching, né? Ou 40 cliques de publicidade, que era o meu caso. Então não produz nada. Você vai para uma sala, fica 1 hora lá e sai igual, né? Com o mesmo peso, né? Talvez lágrimas um pouco mais ou menos. Mas essa história sobre arriscar, fazer uma coisa nova, diferente na vida que você acredita, é sobre você entender que raramente tem ensinamento, mas quase sempre tem aprendizado quando 2 pessoas resolvem trocar. Porque dos pontos do meu texto é que eu não sabia quem que estava aprendendo, se era eu ou se era o meu coach, né? A pessoa que eu estava fazendo coaching. E que no final não tem saída. Quando você entra numa relação dialética, assim, né? Super ambivalente entre 2 pessoas, você vai não só se ajustando à pessoa, ela pega um conhecimento seu, você pega um dela. E especialmente na primeira sessão tinha muito a aprender, né? Por sorte eu tinha o backup aqui da Rebeca, né? Para não deixar sair do prumo. Mas acho que é um aprendizado sobre isso. Como é se jogar no desconhecido de novo, aprender uma coisa depois de 25 anos de carreira e falar, pronto, sou um iniciante de novo. E também entender que, por mais que você ache que você é um professor, com sei lá com que idade, sempre vai ter alguma coisa para aprender. Então, não fique muito arrogante. Nossa, e eu vou contar. Posso contar? Vou contar. Esse bichinho de desenvolvimento humano, depois que ele pica, não tem mais jeito, já era. Aí ele foi fazer psicanálise. É verdade. Então, tá aí, né? Finalizando a formação. Então, em breve também teremos novidades. Falando em novidades, espero você no 3º bloco para a gente falar sobre dicas de filmes e livros, tá bom? Aguenta aí um pouquinho. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.